Feche os olhos. Sinta o próprio cheiro. Não o perfume barato que você passou para disfarçar. O cheiro real, a pele depois do dia, o suor que grudou na roupa. Você consegue sentir? Agora me diga, quando foi a última vez que você realmente se banhou? Não estou falando de um chuveirinho corrido entre a pressa e o tédio. Falo de banho de verdade, corpo entregue, água como rito, vapor como confissão. Pois no Japão feudal, tomar banho era coisa séria, íntima, coletiva, vergonhosa, sagrada. Mas também era um teatro, uma coreografia pública de moral, silêncio e censura. O banho limpava, mas também vigiava. E nem todos saíam mais leves da água. Alguns afundavam. Hoje, você vai mergulhar numa história que cheira a madeira molhada, suor contido e vergonha ancestral. Vai entender por que lavar o corpo ali era mais arriscado do que você imagina. Antes de seguir, me conta. De onde você está ouvindo isso agora? E que horas são aí? Escreve nos comentários. E se você valoriza roteiros assim, que escavam a história por baixo da superfície, se inscreva no canal. Aqui, a sujeira também tem memória. E a água nem sempre perdoa. Se você pensa que o banho no Japão feudal era apenas uma questão de limpeza física, você já começou errado. Vamos ser claros. Naquela época, o banho era menos sobre tirar sujeira e mais sobre performar uma ideia. A ideia de pureza, de ordem, de obediência. No Japão do período Edo, entre os séculos 17 e 19, a higiene pessoal era algo profundamente entrelaçado com espiritualidade, hierarquia e repressão social. Cada gota de água quente, cada vapor, cada gesto no balde, dizia algo sobre quem você era e, mais importante, sobre quem você não podia ser. Sim, o Japão feudal valorizava os banhos, mas com regras, com lugares fixos, com tempos certos, com gestos coreografados. Não era tomar banho. Era participar de um ritual estatal de autoapaziguamento e vigilância. Você se banhava não porque queria, mas porque isso era esperado. E o que era esperado precisava ser seguido. Mas vamos começar pelo básico. Sim, os banhos públicos existiam. Sim, havia casas de banho comunitárias nos vilarejos. E sim, o ofurô já existia. Mas a ideia de banho individual, íntimo e privado, isso era luxo. Coisa de samurai rico ou cortesã altamente treinada. Para o povo comum, o banho era coletivo, semi-nu. Às vezes completamente nu, com homens e mulheres no mesmo espaço, pelo menos até que os códigos de moralidade se tornassem mais rígidos a partir do século XVIII. Você já sentiu vergonha do próprio corpo? Imagine isso elevado ao quadrado, em público, com olhos sobre você o tempo todo. Era o que viviam os camponeses e artesãos nas casas de banho comunitárias. A água era aquecida em grandes caldeiras. A lenha era cara, então as famílias se revezavam. O banho era rápido, eficiente. Nada de espuma perfumada. Sabonetes, como conhecemos hoje, eram raridade. Usavam cinzas, arroz moído ou nada. Mas havia algo mais presente do que qualquer sabonete: a culpa. Porque o corpo era sempre um problema. Mostrar demais? Luxúria? Não se banhar? Impureza. Ficar tempo demais na água quente? Indolência. Você vivia o tempo todo tentando não ultrapassar a linha invisível entre higiene e prazer. Porque sim, o banho também era prazeroso. E por isso mesmo, suspeito. Os shintoístas, religião nativa do Japão, viam o banho como parte de um processo de purificação espiritual. Tirar a kegari, a sujeira espiritual, era tão importante quanto tirar a lama do pé. Mas essa ideia foi sequestrada, refinada, enrijecida pelos códigos morais do período Edo. A pureza virou doutrina, a limpeza virou vigilância, e o banho virou controle.
No fundo, o que estava em jogo era o medo do corpo. O corpo que sente, que deseja, que transborda. A água aquecia a pele. A pele amolecia os limites. O prazer escorria pela espinha. E isso era um perigo. Por isso, os monges budistas ensinavam que o banho devia ser breve, funcional, rápido. Os samurais aprendiam que suar no treino era honroso, mas se banhar demais era vaidade. As mulheres eram ensinadas a se lavar em silêncio, sem cantar, sem sorrir, sem demonstrar prazer. E quando uma mulher sorria durante o banho, o que pensavam dela? O que você está pensando agora? Exato. A repressão era simbólica, mas o efeito, físico. As casas de banho também eram locais de fofoca, de espionagem, de controle social. Você sabia quem ia, quem não ia, quem demorava, quem gemia demais ao encostar na água quente. Tudo era observado, e tudo podia ser interpretado como desvio. Um banho longo? Preguiça. Um banho fora do horário? Soberba. Não ir ao banho público? Reclusão suspeita. Ir demais? Vaidade. Você percebe? Não havia forma de simplesmente existir. Você precisava habitar o corpo com disciplina, com medo, com performance. O banho era só mais uma cena no teatro do império. E a sujeira? Ah, a sujeira real? Ela era secundária. Você podia estar limpo e ainda assim ser visto como impuro. Ou estar sujo e parecer aceitável, desde que agisse conforme esperado. A sujeira verdadeira era simbólica. Era o desejo não contido, a risada fora de hora, o toque demorado na própria pele, a memória do corpo da noite passada. E isso ninguém podia lavar. Imagine-se entrando pela primeira vez numa casa de banho comunitária no Japão feudal. O teto baixo. O cheiro de madeira úmida, carvão e suor humano. A névoa de vapor envolvendo corpos silenciosos, encolhidos, como se o calor revelasse mais do que limpasse. Você tira as sandálias, caminha sobre o chão molhado, liso demais. Seu corpo ainda está coberto com a poeira da estrada, o cheiro do campo, os vestígios de uma semana de trabalho. E tudo isso, cada grão de sujeira, já diz algo sobre você. Mas o que você não percebe imediatamente é que ali dentro, o que está sendo limpo não é o corpo, é o papel social. As casas de banho, chamadas cento, eram muito mais que lugares para se lavar. Eram microteatros morais, cenários cuidadosamente organizados onde cada gesto era observado, cada silêncio interpretado, cada pausa julgada. Sim, havia um caldeirão fervendo água. Sim, havia baldes. E sim, você esfregava o corpo. Mas o que se esfregava mesmo ali era a própria condição humana. Cada um com sua vergonha, sua culpa, sua tentativa de parecer aceitável. Você tirava a roupa com cuidado, nunca rápido demais, se não parecia exibicionismo, nem hesitante demais, se não parecia pudor excessivo. Havia uma coreografia invisível. Dobre as roupas, abaixe a cabeça, não olhe demais para ninguém. Se for mulher, mantenha os olhos para baixo. Se for homem, não pareça vulnerável ao toque da água quente. Essas regras não estavam escritas, mas eram mais reais que qualquer decreto imperial. A entrada no cento era uma descida simbólica, como se entrar ali fosse entrar numa nova camada da alma. Você deixava o mundo lá fora, mas o mundo te seguia até o vapor. Lá dentro, os olhos falavam mais que as bocas. A mulher que demorava a entrar, o homem que lavava demais as mãos, a idosa que ria ao jogar água nas costas da neta. Tudo era informação. Tudo podia ser arma. E havia mais. O cento eram também pontos de controle estatal, mesmo que discretamente. Autoridades locais sabiam quem frequentava.
Eram lugares fáceis para obter informações, vigiar conversas, identificar desvios. Porque a nudez, por mais normatizada que fosse, sempre revelou mais do que a pele. No banho, o guerreiro podia se mostrar frágil, o comerciante revelar riqueza pelo brilho da pele bem cuidada, a camponesa deixar escapar uma cicatriz suspeita. E tudo isso era anotado. Se não em papel, na memória coletiva. A vergonha não era individual, era social e se espalhava como vapor. Você podia sair limpo e, mesmo assim, sujo aos olhos dos outros. E havia outra dimensão, ainda mais cruel: o banho como símbolo de classe. Nem todos podiam ir aos mesmos centros. Certos bairros tinham casas de banho melhores, mais amplas, com divisórias de madeira, com águas aromatizadas com ervas. Outros tinham apenas cubas sujas, água reaproveitada e silêncio opressor. O banho, aquilo que deveria igualar os corpos na nudez, reafirmava a desigualdade. Até a sujeira era medida pela hierarquia. Um samurai sujo era excesso de esforço. Um camponês limpo demais? Desconfiança. Sim, a limpeza demais também era problema, porque sugeria vaidade, tempo livre, distanciamento da vida real. E a vaidade era perigosa. Era o primeiro passo para o desejo. E o desejo não era bem-vindo. Aliás, vamos falar sobre isso. O desejo. Imagine um espaço úmido, aquecido, silencioso, corpos próximos, nus, pele brilhando com o vapor. Respirações ofegantes de cansaço, mas também de algo mais. Você acha que o desejo não pairava? Ele pairava, como perfume, como ameaça, e por isso, repressão. Os códigos de comportamento dentro do centro eram explícitos, nada de toques demorados, nada de palavras suaves, nada de contato olho no olho, porque o banho podia virar luxúria num segundo, e a luxúria era o escândalo não dito do império. Por trás das regras, o pânico, de que o prazer tomasse conta, porque prazer é subversivo. Ele escapa do controle, ele perturba. Por isso o banho era vigiado, não por soldados, mas por tradições, e as tradições eram as mais cruéis das sentinelas. Você podia se banhar, mas não podia parecer estar gostando. Podia lavar o corpo, mas jamais a alma, porque a alma, no Japão feudal, não se limpava com água, se limpava com sofrimento, e por isso muitos se banhavam em silêncio, mas choravam por dentro. Você entra no centro e o vapor já te envolve como um lençol. Não há divisórias, não há cabines, só corpos, alguns encolhidos, outros relaxados, todos entregues à mesma nudez ritualizada. Homens e mulheres dividem o espaço como se o pudor tivesse sido abolido por decreto ancestral. Mas não se engane, o desejo não foi banido, ele foi sufocado. Está ali, entre as dobras do silêncio, suspenso como o próprio vapor. E talvez seja justamente esse o segredo mais mal-cheiroso do banho no Japão feudal. O corpo está nu, mas a atenção mora naquilo que não se pode olhar. A prática dos banhos mistos, conhecida como konyoku, era comum antes das reformas morais do século XVIII. Homens e mulheres dividiam o mesmo ambiente, as mesmas águas quentes, o mesmo calor úmido que fazia a pele escorrer e o corpo relaxar. Não havia luxúria declarada, mas havia um acordo tácito de negação. Todos sabiam, mas ninguém admitia. As autoridades, quando não fingiam que não viam, reforçavam que tudo era uma questão de higiene. A lógica era simples e hipócrita. Se todos estavam ali para se limpar, não havia espaço para pensamentos impuros. Como se a nudez fosse apenas fisiológica. Como se a pele não carregasse memória, desejo, história. Como se o corpo não tivesse linguagem própria. Uma linguagem que escapa, que treme, que sussurra quando o calor da água se mistura ao pulsar do sangue. Mas o corpo sempre fala,
mesmo quando a boca está calada. E no banho, ele falava alto. Havia a moça que fingia lavar os cabelos por mais tempo do que o necessário, deixando a água escorrer pelas costas com um ritmo quase coreografado. O homem que lavava o rosto com força demais, como se quisesse apagar a excitação. A senhora que ria baixo demais, como se o riso fosse um crime. E havia os olhos. Ah, os olhos. Eles evitavam contato direto, mas observavam com fome periférica. Olhavam sem olhar, desejavam sem assumir. Era um balé de contenção e tensão. E então vinham os códigos morais. Quando o shogunato Tokugawa começa a enrijecer os valores sociais no século XVIII, os banhos mistos se tornam cada vez mais suspeitos. A repressão não chega com proibições diretas, chega com olhares, com avisos sutis, com recomendações piedosas. A nudez, que antes era naturalizada, passa a ser vista como ameaça. E a mulher, mais uma vez, vira o alvo principal. A figura feminina dentro do cento se transforma num campo minado. Se era jovem, tornava-se tentação. Se era velha, virava escárnio. Se era bonita, deveria se esconder. Se era feia, deveria agradecer por ainda ter acesso ao banho. O corpo feminino, já mutilado por normas e recatos, agora era também culpado pelo que provocava. O banho misto se tornava um espaço de julgamento. Mas o desejo, esse, não obedece a decretos. Ele se adapta, muda de forma. Vira fábula, suspiro, rumor. Os cento começavam a ser frequentados por observadores, homens que não iam tanto para se lavar, mas para observar. A linha entre banho e voyeurismo se tornava tênue. A presença feminina passava a ser monitorada, regulada, reduzida. Algumas casas de banho estabeleciam horários diferentes para homens e mulheres. Outras tentavam criar divisórias de madeira improvisadas. Mas tudo era ilusão. O desejo se infiltrava por debaixo das tábuas. As autoridades, inquietas, sabiam disso. Mas o Japão feudal era, acima de tudo, um império de aparências. O que não se nomeava não existia. E assim, o desejo era empurrado para as sombras, onde crescia ainda mais perigoso. E o que acontecia quando esse desejo explodia? Histórias não oficiais falam de escândalos abafados, de banhos que terminaram em expulsões, humilhações públicas, execuções. A mulher que foi vista encarando demais um samurai e foi punida por provocação. O rapaz que ficou tempo demais submerso na água morna e teve sua virilidade questionada. O velho que murmurava nomes no vapor e acabou preso por indecência espiritual. Porque sim, até o desejo reprimido podia ser criminalizado. Bastava parecer errado, e assim o banho, que deveria ser alívio, cuidado, repouso, virava um campo de tensão quase sexual, mas sem toque, sem palavra, sem liberdade. Era um desejo sem pele, e pior, era um desejo sem válvula. A repressão era tão grande que os templos começaram a oferecer rituais de purificação para aqueles que se sentiam contaminados por pensamentos impuros no banho. A culpa era lavada com orações, a luxúria era expiada com jejum, e as mulheres, bem, elas eram as que mais pagavam o preço, como sempre. Não faltavam monjos que afirmavam que o simples prazer de um banho quente podia abrir portais para o pecado, que a água amolecia o corpo, e com ele o caráter, que o calor despertava demônios adormecidos, que a nudez, mesmo ritualizada, era uma brecha para o caos moral. E então vieram os segregacionismos mais severos. Casas de banho exclusivamente femininas. Outras apenas para homens. Algumas permitiam mulheres apenas acompanhadas por maridos. Outras as proibiam por completo. Os banhos mistos, tão comuns nas vilas e nos tempos antigos, viraram símbolo de decadência rural.
Na capital, os centros se tornaram espaços quase monásticos. A nudez foi padronizada, o silêncio institucionalizado, o prazer removido. O corpo tornou-se suspeito por definição, mas a história tem memória. E a água também. Mesmo com as proibições, nas vilas mais afastadas, os banhos mistos continuaram. Mesmo com as punições, os desejos contidos vazavam. Mesmo com os rituais de culpa, as fantasias borbulhavam na mente dos banhistas. Porque você pode controlar o gesto, pode vigiar a palavra, pode punir o olhar, mas não pode, nunca, controlar o que ferve por dentro. E ali, entre as tábuas de madeira, o cheiro do carvão e os vapores do desejo negado, nasciam os verdadeiros pecados da água. Não os pecados do toque, mas os da ausência. Não os da carne, mas os da mente. Não os do prazer consumado, mas os do prazer impossível. A água era proibida, mas o corpo lembrava. Feche os olhos. Imagine um ofurô artesanal, feito com madeira de hinoki recém-cortada, exalando aquele cheiro limpo, cortante, quase medicinal. O vapor sobe em espirais calmas, silenciosas, precisas. Nada é aleatório. O balde com água morna está no lado certo, o sabão de arroz bem dobrado num tecido. As janelas foram lacradas para manter o calor. A água não ferve, mas também não esfria. E o corpo que ali mergulha não é só corpo. É classe, é poder, é contenção. Este é o banho privado no Japão feudal. Mas não se engane. Ter um ofurô próprio não era sobre liberdade. Era sobre exibir domínio. No banho dos ricos, a sujeira não era física, era simbólica. E a limpeza não era desejo, era obrigação. Vamos falar dos samurais, a figura mais romantizada do Japão feudal. Guerreiro da honra, da espada, do silêncio. Homem que sangra sem tremer, que ajoelha sem cair. Mas até mesmo o samurai precisava se banhar. E quando o fazia, era um espetáculo secreto. A água era aquecida por servos. A temperatura exata era conhecida pela memória de quem já a errou antes. O ofurô era preenchido lentamente, como se o silêncio da madeira também devesse ser respeitado. O samurai tirava a armadura, e sob ela vinha outra, a invisível. Seu corpo era forte, mas marcado. Cortes, cicatrizes, mapas de lutas não registradas, e no banho não havia como esconder. Então ele aprendia a se mover com controle absoluto. Até o relaxamento era controlado. Nada de suspiros, nada de inclinar a cabeça com prazer, nada de deixar os olhos pesarem. O banho era sobre manter a forma, mesmo quando ninguém observava. Porque no Japão feudal, mesmo o invisível era vigiado, mesmo a privacidade era teatral. Não havia descontrole, não havia abandono. Banhar-se era reafirmar o domínio do espírito sobre o corpo. E havia protocolos. Primeiro, lavar o rosto. Depois, os braços. Depois, o tronco. Jamais mergulhar direto. Jamais tocar a água sem purificar antes. Porque o ofurô não era um lugar qualquer. Era quase um altar. Você não entrava nele. Você era admitido. E ao sair, havia outro ritual: secar-se com pano limpo, dobrar a toalha em 3, ajoelhar, agradecer, vestir a túnica. Você se limpava do banho, para não parecer excessivamente envolvido com ele, porque a indulgência era o inimigo oculto do homem disciplinado. Agora vamos mudar de cenário. Imagine uma cortesã de alto nível, uma oiran, não uma prostituta comum, mas uma artista da sedução, da conversa, da poesia. Ela também tinha seu banho privado, mas o propósito era outro. Não era honra, era estética. Sua pele precisava estar perfeita, sem odor, sem marca, sem tempo.
Ela mergulhava em águas misturadas com flores, óleos, ervas exóticas. Seu banho era uma composição, mas também era um castigo. Ficar tanto tempo submersa, sob ordens, em silêncio, com as costas rígidas. Não era descanso, era ensaio. Ela aprendia a sorrir ao emergir, a manter os ombros alinhados mesmo com calor, a sair da água como se o corpo fosse uma peça de porcelana. Cada movimento era treinado, 1000 vezes, porque um erro e o cliente percebia, e o cliente não podia perceber. Seu banho não era seu, era um investimento. Sua imagem, a venda, seu cheiro, a promessa, seu corpo, o templo do outro. E por trás da seda, do perfume, da espuma delicada, havia exaustão. Lavar-se ali não era limpar-se, era preparar-se para ser vista. Agora pense nisso: o banho como performance, o relaxamento como mentira, o cuidado como prisão. Essa era a realidade do banho privado no Japão feudal. Sim, os pobres tinham que se lavar em público. Sim, havia repressão, vigilância, vergonha. Mas o banho dos ricos era outra prisão, mais perfumada, mais silenciosa, mais luxuosa, mas ainda assim uma prisão, porque não era permitido sentir, não era permitido ceder, não era permitido ser. E quando você nega tudo isso, o que sobra? Sobra o gesto vazio, a espuma que não limpa, a água que não cura. Era um banho limpo, mas estéril, um banho sem alma. Você percebe a ironia? Quanto mais privado, menos íntimo. Quanto mais limpo, menos livre. E assim, entre as paredes perfumadas dos ofurôs aristocráticos, surgia um novo tipo de sujeira. A sujeira da repressão interna, aquela que não escorre, que não evapora, que não borbulha, mas se acumula, camada por camada, como um lodo invisível. E ninguém via, porque todos estavam ocupados, parecendo limpos. A água, no Japão feudal, não era apenas elemento de limpeza, era espelho, era julgamento, era silêncio que escutava, e às vezes falava, com seus vapores densos, com sua temperatura certeira, com o modo como escorria pelas costas ou como hesitava nas mãos trêmulas. A água sabia, a água via. A água era o único elemento que tocava o corpo sem medo e, por isso, era temida em silêncio. O samurai, por exemplo, jamais entrava num banho sem antes confrontar sua própria sombra. O ritual era simples, mas carregado de camadas. Primeiro, ele purificava as mãos, depois os pés, depois o rosto. Esse gesto repetitivo não era apenas higiene, era ordem interna. Um lembrete de que a desonra podia estar na poeira do tornozelo, no suor da palma, no olhar sujo que a água precisava calar. E se a água falasse, o que ela diria? Diria que aquele homem que todos chamavam de herói tremia quando mergulhava os joelhos, que o general que liderava exércitos tinha um calo antigo que doía mais quando entrava em contato com a água quente, que o aprendiz que ria alto no pátio chorava toda a noite ao se lavar, envergonhado do próprio corpo, porque no Japão feudal a honra era feita de camadas invisíveis, e o banho, longe de ser um espaço de alívio, era um teste de contenção, de postura, de silêncio. A água dizia muito mais do que os lábios jamais ousariam. Ela escorria em direção às vergonhas, deslizava por onde a alma tremia, trazia à tona o que a roupa escondia. E por isso, muitos banhos eram interrompidos antes da imersão completa, porque havia segredos que nem a água podia tocar. O conceito de seppuku, o suicídio ritual dos samurais, também passava, simbolicamente, pela água. Antes do gesto final, o corte do ventre com a própria espada, muitos guerreiros pediam um banho. Não era por vaidade, era purificação,
era reencontro com o próprio reflexo antes do fim. Um banho antes da morte era um gesto de extremo significado. Você limpava o corpo não por orgulho, mas por respeito ao próprio sangue que logo seria derramado. Você se lavava para morrer limpo, para que seu espírito atravessasse os portões do além sem poeira, sem vergonha, sem resíduo. Era um banho, de passagem. E como esquecer os templos? Monges budistas também ritualizavam o banho como parte da disciplina espiritual. Mas ali o gesto era ainda mais controlado. Havia temperatura ideal, tempo limite, silêncio absoluto. A água era fria, sempre fria, porque o calor do corpo era visto como distração. A frieza da água cortava o apego, o desejo, a vaidade. Lavava-se pouco, apenas o necessário, porque o espírito, acreditavam, não morava no prazer, morava na ausência dele, e mesmo assim, a água ainda falava. Quando o monge mais novo deixava escapar um gemido ao sentir o gelo tocar os rins. Quando o velho hesitava ao entrar, mostrando o limite do corpo, mesmo após anos de disciplina. Quando o abade notava que certo noviço ficava tempo demais esfregando os ombros, como se quisesse tirar algo que não estava na pele, mas na alma. A água conhecia os pecados que não tinham nome. E havia também os banhos de arrependimento. Sim, eles existiam. Homens que haviam falhado, na batalha, no casamento, na palavra, muitas vezes procuravam banhos especiais nos arredores dos templos ou em fontes conhecidas por suas águas curativas. Ali, sozinhos, passavam horas se lavando, murmurando mantras, tentando apagar aquilo que sabiam que jamais seria esquecido. A água não perdoava, mas escutava. Era a confidente muda dos fracassos mais íntimos, e há relatos, velhos, semi-apócrifos, escritos em diários que sobrevivem nas bordas da história oficial, de mulheres que também procuravam essas águas. Mulheres que haviam perdido filhos, mulheres que haviam sido rejeitadas, mulheres que haviam amado o homem errado. Elas não falavam, só se lavavam, com lentidão, com vergonha, com fúria, porque o banho, para elas, era o único lugar onde podiam chorar. No Japão feudal, chorar em público era visto como fraqueza, mas chorar sob o banho era silêncio disfarçado de vapor. Ali, a lágrima se dissolvia na água, e ninguém sabia onde começava o arrependimento e onde terminava o luto. E havia ainda outro tipo de banho, o da espera. Você sabe qual é. Aquele banho que se toma antes de uma decisão importante. Antes de sair de casa sabendo que não vai voltar. Antes de pedir perdão. Antes de declarar guerra. Era o banho do intervalo, do entre, do quase. Aquele banho em que a água que escorre não lava o corpo, mas o prepara. A mulher que se banhava antes do parto, mesmo sabendo que podia morrer. O artista que se lavava antes de subir no palco pela última vez. O velho que se banhava antes de renunciar à vida pública. Cada um deles sabia. Aquele banho não era comum. Era o rito final de uma etapa, o fechamento de um ciclo, a última conversa com a própria sombra. E tudo isso acontecia, em silêncio, porque no Japão feudal, as palavras não bastavam. As ações falavam, e a água também. Talvez seja por isso que em certos vilarejos, os poços antigos eram tratados como locais sagrados, não apenas porque davam água, mas porque guardavam segredos. A água dos banhos era reaproveitada, aquecida de novo, passada de corpo em corpo, e cada corpo deixava ali um pouco de si. Era quase alquimia, quase necromancia. Lavava-se, sim, mas também se misturava. A sujeira de um tornava-se a memória do outro. O suor de um camponês misturado ao perfume de uma cortesã. A lágrima de um monge com a espuma do riso de uma criança.
A água guardava tudo. E por isso, falava. Mesmo hoje, nos templos preservados, nas casas de banho transformadas em museus, há quem diga que à noite, quando tudo está silencioso, ouve-se o gotejar antigo. Não é encanamento, não é vento, é a água, falando, lembrando, chamando. Na aldeia, o primeiro banho de uma criança não é recebido com bolas de sabão ou risos de espuma. É um teste, um ritual de iniciação. Ela é tirada do colo da mãe, o corpo ainda úmido de leite, e entregue ao balde de madeira, às vezes quente, às vezes frio demais. A água é aplicada com lentidão calculada, como se cada gota tivesse o potencial de moldar não só a pele, mas o caráter. Não há abraço, há contenção. A criança não chora, ela engole o ar. Aprende, sem saber, que o banho é cerimônia, que o corpo é território de disciplina, que o toque que lava também dirige. E ela cresce. E os banhos continuam. Na infância, o gesto de lavar o cabelo se torna aula em si. Não esfregue muito forte, dizem. Não fique tempo demais embaixo da chuva. Enxugue os cabelos com delicadeza. Linguagem de guerra disfarçada de cuidado. Cada palavra carrega o peso do medo, de que o banho se torne prazer, de que a criança descubra que o corpo pode sentir, de que o corpo possa revelar. Nas famílias rurais, as crianças chapinhavam primeiro num riacho, água fria, brutal, sem ritual, mas depois, na volta, a mãe as pegava num grande barril no pátio, água quente, e o ritual entrava em cena. A criança era assegurada. Isso serve para purificar. E sentia secretamente que era para apagar alguma memória suja da briga que escapou de sua mente, porque o banho infantil era código simbólico. Lavava-se o corpo, mas também apagava-se o impulso. Para o pequeno samurai em treinamento, o banho era escuta do corpo em silêncio absoluto. Ele aprendia a controlar a respiração, a aquietar os pensamentos, a suportar o choque. Não havia tibieza no banho de um futuro guerreiro. Havia treinamento para suportar qualquer vazão de mente. E o ofurô infantil era menos conforto do que suspensão do imaginário. A criança aprendia que não teria descanso, que dormir era distração, que pensar era um risco, e o banho era a oportunidade de se autoformatar. Já a menina de família nobre aprendia que o banho é palco de controle. Ela era instruída a manter as costas eretas, os lábios selados, os olhos baixos. Não era o corpo que precisava ser lavada, era a dança do corpo que precisava ser contida. O banho era ensaio de postura, era construção de presença, um ensaio corporal de submissão estética. E cada gesto era vigiado. Mas havia também o banho solitário nas fontes comunitárias. Quando os aldeões saíam, crianças corriam para o riacho antes dos adultos. Mergulhavam, faziam cócegas entre si, brincavam com a água. Por breves minutos eram livres de normas. Ali existia fugaz trauma, riso, escárnio infantil. Mas logo o touro do dever chegava, o balde era enchido, o sabão era comprado e a lavagem institucional voltava. O corpo infantil voltava ao molde. O banho infantil era lição de silêncio. Não porque se proibia falar, mas porque o tempo que se tomava para lavar ensinava sobre paciência forçada. Se demorar demais, será repreendido. Se sair rápido, será tratado como rude. Nenhuma criança escapava do regime da água. O gesto criava a alma disciplinar. Muitos adultos acreditam que infância é tempo de inocência. Mas no Japão feudal, o banho infantil não era inocência. Era aprendizado de limites. Era ritual de domesticar o corpo para o mundo. E o corpo se aprende desde cedo como território vigilado. E então, quando criança vira jovem, o banho já não é só limpeza. É promessa, é teste.
O jovem samurai, sentindo o calor virar ruído no peito, sabe que amanhã, quando lutar, não poderá hesitar. O jovem camponês, que aprendeu a suportar a dureza de 1000 lavagens, entende que suportar representa. Ele sente o corpo firmar, endurecer, silenciar. E mesmo após os séculos, algo do primeiro banho, do primeiro choque da água fria, do primeiro comando materno, lava esse corpo direito, persiste invisível em nós. Somos, em boa parte, corpo domesticado. Sujeitos que aprenderam cedo que o banho é mais que limpeza. É lição de vigilância interna. E quando você pensa em se lavar por prazer, lembre-se, talvez seja o gesto mais radical que possa fazer. Na penumbra de uma casa de banho coletiva, a água já foi usada. Não por você, claro, mas por muitos. Corpos passaram por ela antes da sua chegada. Corpos com suas histórias, seus calos, suas feridas, abertas ou secretas, e cada um deles deixou algo, partículas, pedaços, memórias infecciosas que flutuam invisíveis, mas certas. Você entra. A madeira está molhada. O vapor encobre tudo com uma névoa de falsa neutralidade. Você pensa estar entrando numa nuvem quente de purificação. Está entrando numa sopa humana. No Japão feudal, os banhos coletivos eram o modo mais comum de se lavar. Populares nas aldeias, nos monastérios, nos vilarejos de montanha, nas comunidades urbanas. A lógica era simples. Todos se lavam, todos se purificam. Mas havia um problema, o mesmo que se repete até hoje. A ideia de que o coletivo é sinônimo de segurança, quando, na verdade, o coletivo é contágio. A água não era trocada com frequência. A limpeza do centro dependia da honestidade dos usuários e da capacidade limitada de manutenção. E a nudez total não impedia o acúmulo de detritos, cabelos, secreções, pele morta. Em tempos sem conhecimento microbiológico, a sujeira visível era a única que assustava. A invisível, essa era tratada como superstição ou castigo divino. Logo, quando os primeiros sinais de doença surgiam, manchas estranhas, feridas que não fechavam, coceiras persistentes, a culpa caía sobre o espírito. Nunca sobre a água. Mas a água estava podre. Micoses se espalhavam pelas unhas como rumores políticos. Erupções cutâneas faziam pequenas guerras sobre a pele. A escabiose se espalhava como uma praga. Piolhos pulavam de um couro cabeludo para outro com a alegria de um samurai em festival. E o mais irônico, quanto mais as pessoas se banhavam, mais se contaminavam. O ritual de purificação virava um ciclo de reinfecção. Você entrava para lavar o cansaço e saía com uma dor de cabeça, uma coceira no tornozelo e uma culpa que não era sua. Mas não era só o corpo que sofria. A reputação também. No Japão feudal, as doenças de pele eram vistas como marca espiritual. Se você tinha feridas visíveis, era desonra. Se coçava em público, era vergonha. Se descascava a pele, era má educação. E o mais cruel? Você não podia culpar o banho. Admitir que a casa de banho comunitária era um foco de contágio seria o mesmo que admitir que a tradição estava errada. E no Japão feudal, tradição não se questiona. Aceita-se, mesmo que fira, mesmo que mate. Por isso, o silêncio. Ninguém falava sobre a sujeira da água. Ninguém reclamava da espuma que boiava à superfície. Ninguém perguntava sobre a origem das bolhas estranhas que flutuavam em dias quentes. Todos sabiam. E todos fingiam. E isso, talvez, seja o mais inquietante. Porque o banho, que deveria ser o ápice da verdade corporal, se transformava em um teatro de negação. Você entrava limpo de ilusões e saía infectado de mentiras. E havia mais. Certas doenças eram piores do que outras. A lepra, por exemplo. Os doentes de lepra não tinham acesso ao centro.
Eles eram isolados em colônias, longe dos banhos públicos, dos rios sagrados, das fontes termais. A impureza deles não era só física, era social. Se você tivesse manchas, mesmo que fossem de outro mal, já era o suficiente para ser evitado. Crianças aprendiam cedo a reconhecer os sinais. Mães sussurravam instruções. Não sente perto daquele homem. Não olhe aquela mulher nos olhos. Lave-se de novo, ela estava na água antes de você. O medo do outro se tornava mais forte que a sujeira visível. O banho deixava de ser encontro, virava campo de vigilância. E essa vigilância, claro, não era neutra. Corpos femininos eram mais observados. Corpos de trabalhadores mais julgados. Corpos de andarilhos mais rejeitados. A higiene virava moral. E a moral, doença. E havia ainda a crença de que certos banhos curavam. Fontes termais específicas, águas com enxofre, banhos com ervas. Mas esses banhos, milagrosos para alguns, se tornavam armadilhas para outros. Onde todos vinham para se curar, todos se encontravam contaminados. O velho com feridas nos pés mergulhava junto ao jovem que só queria relaxar. A criança com tosse entrava na água antes da grávida. O monge febril sentava-se ao lado do comerciante saudável. E a água unificava tudo, democraticamente, mas sem filtrar, sem distinguir, sem poupar. A contaminação era cega, a água surda, o banho mudo. E no silêncio do vapor, nas sombras do cento, nas rachaduras da madeira molhada, um novo tipo de sujeira crescia. Não a da pele, mas a do medo, porque o medo era a pior infecção. O medo de estar sujo sem saber. O medo de ser julgado por sintomas invisíveis. O medo de não poder mais entrar no banho coletivo. Porque não entrar era exclusão. Era ser expulso da tribo. Era ser rotulado. E ser rotulado, no Japão feudal, era quase ser condenado. O banho, portanto, era uma escolha cruel. Aceitar o risco da contaminação ou a certeza da marginalização. E assim, o que deveria ser alívio virava dilema. Você lavava o corpo, mas acumulava dúvidas. Você limpava a pele, mas adoecia a confiança. E ao sair, o que restava? Uma sensação de frescor? Talvez. Mas também um leve ardor, uma coceira, um incômodo sutil que crescia nas dobras da pele. E lá no fundo, a pergunta que ninguém fazia em voz alta: de quem foi a sujeira que agora é minha? Você já imaginou um banho forçado? Um banho que não te traz alívio, mas te expõe na pureza que te humilha? No Japão feudal, havia situações tão extremas que o banho, ao invés de refúgio, era vendetta. A lógica era quase literal. Purificar, no sentido de lavar a desonra. E era público. A pessoa punida era levada ao centro, não como membro da comunidade, mas como corpo desacreditado, corpo que precisava lavar a vergonha até que restasse só a sujeira visível. Vamos aos exemplos medievais. A punição conhecida como naked bath, banho nu, não era costumeira, mas existia. Uma ação de humilhação leve, silenciosa, mas devastadora. Quem cometia desonra menor, como trapacear num exame escolar, arruinar a reputação de outra pessoa com mentira, era levado a margens do cento, despido e mandado tomar banho. Ninguém falava nada, mas todos olhavam, e isso bastava, porque o desnudar público era mais eficaz do que açoite ou prisão. E não para aí. Havia punidos por crimes mais graves, furtos, insultos à nobreza, falsos testemunhos. A lei dava opção parcial, ir para a prisão, ou ir tomar banho público após ser chicoteado pela humilhação. Os de classe baixa muitas vezes escolhiam o banho, com esperanças de evitar cicatrizes duras. Os de classe alta, constrangidos em igual proporção. No cento, além de suor e água, havia vergonha.
O ritual era meticuloso. O encarcerado era despido, levado ao centro da sala de banho, onde crianças paravam de brincar. Mulheres interrompiam o enxágue dos cabelos. Egôas de lã esfriavam sob o olhar coletivo. O encarcerado tinha que lavar cada centímetro com suas mãos, olhando o chão. Não podia encostar nos outros. Se tremesse, tinha que lavar mais tempo. E antes de sair, proibia-se falar. Lava-se a roupa, lava-se o corpo, lava-se a honra. Só que o banho, paradoxal, não limpa. Ele fixa a tatuagem social. Aquele ali foi desonrado. O corpo entra limpo no próximo dia? Não importa. Sua memória social está encharcada de humilhação. E quando falamos de honra, estamos falando também de violência estatal aplicada ao ritual íntimo do cuidado corporal. É o Estado dizendo: não basta estar limpo por dentro, é preciso lavar-se na presença dos outros, mostrar sua contrição. É um drama simbólico que coloca o corpo como arena pública da moralidade. No nível coletivo ainda, havia mais. Durante epidemias, o banho era usado como punição preventiva. Pessoas suspeitas, casas com doentes, mendigos ambulantes, viajantes recém-chegados, eram arrastadas até o rio ou o poço comunitário e obrigadas a tomar banho por ordem dos oficiais. Imagine, chega alguém de fora e antes de ser ouvido, era lavado. Para purificar, claro, mas também para humilhar a condição de estrangeiro. Porque pertencer significava poder tomar banho com os outros. E ser banido era permanecer seco, inseparável da discriminação. O banho então se transforma em veremos o que seu corpo esconde, seu rosto revela, seus poros denunciam. A água se torna espelho de culpa. Mas o controle moral não ficava só no olhar público. No interior das casas de banho das vilas, os assistentes sabiam. Quem tomasse banho demais era faminto. Pouco era preguiçoso. Doente podia ser expelido. Logo, o banho devagar virou ato de resistência. O ritmo de imersão era calibrado para enviar mensagem social. O banho era vigilância por osmose. E nem vamos falar dos suicidas redimidos. Havia quem se jogasse no ofurô público como último gesto dramático. Um ato desesperado de dizer: a destruição do corpo será a toalete da vergonha daquela unidade social. O suicídio ali era exposto como contradição moral. Corpo destruído em nome da pureza final. O controle se aplastrava com a água escorrendo e cabeças recrebadas com véus de espuma. No centro desse teatro perverso, quem perde a beleza do ritual, perde o resto. O banho coletivo, que antes simbolizava limpeza, torna-se punição de palavra sussurrada. Um corpo se lava até que só reste uma imagem apagada. Mas o coletivo viu, e viu muito. E você que assiste, pense como enxágues e vapores tocam também os ossos da história. As intenções, os códigos. O banho, tão simples, pode ser mecanismo de controle ou de humilhação. Pode salvar ou silenciar. Pode lavar ou marcar. Você vê o soldado deitado sobre a esteira de palha, o corpo tão esqueleto que o contorno da costela parece relevo esculpido. É o fim de tudo aquilo que foi. Já não há vento suficiente para chacoalhar a cortina, nem o calor para manter o vapor. Resta a penumbra do quarto, o silêncio quase sólido e um único balde de água quente, recolhido no alvorecer. É ali que o banho final começa. O banho que não limpa nada, mas prepara para o esquecimento, para a redenção ou para o eterno repouso. A filha em pé hesita. É ela quem deve lavar o corpo. Não por amor, mas por ritual. É o último gesto entre os vivos e os que não voltam mais. As mãos dela tremem, não por medo, mas por saber que é breve, muito breve. Ela molha uma toalha fina e, com reverência, toca o rosto pálido do pai.
A água desliza, escoa, escorre, e ela quer que leve tudo. Não a sujeira acumulada pela vida dura, mas o peso do silêncio que ele carregou até aqui. Em várias partes do Japão feudal, essa era a ordem não dita. O banho final era parte do luto, uma transição física e espiritual. A alma, diziam os monges, precisava sentir o vazio de corpo limpo depois da dor. Havia quem acreditasse que a última lavagem suavizava o caminho para o outro mundo. Era purificação, sim, mas também despedida ritual. O balde vazio, então, era cada vez mais simbólico. Não havia espuma, não havia perfume. Só o som da água que retorna à palma da mão da filha escorre pelo chão de madeira, desvanece. Um eco final da presença corporal que já vai se desfazer. As proximidades começam a dissolver. O cheiro que pairava do corpo, a textura da pele que já não se aquece. A vida se desvanece sob o véu da limpeza ritual. E o banho não termina com o corpo. Termina com um toque nos pés. Aquele gesto humilde, lavar os pés, é nesse momento a maneira mais silenciosa de dizer adeus. É o ritual que chama ancestralidade. Aquele ponto em que o corpo se torna terreno calmo. Parte da terra. O ciclo que recomeça. É o último fragmento de água que lava sem limpar, que une mais do que separa. Filha e pai, humano e ancestral, sangue e mito. Depois, nada. A cortina é fechada, a água perdeu o calor e o corpo, por fim, tem permissão para partir. Mas o que isso trouxe à filha? Um cheiro que nunca se vai, um calor que por um instante tomou toda a casa e um silêncio impressionante. Um silêncio que fala de purificação e de morte, que limpa e quebra, que modela. Há versões em templos mais isolados. Contam que o sacerdote acompanha o banho. Recita um sutra breve. Diz que a água não é apenas lâmina que lava, é ponte, o canto mais leve que antecede a travessia. E ali, na casa onde a espada não mais cai, o banho final é quase liturgia. Ritual ancestral que se repete como oração fraca contra o esquecimento. E o que resta de tudo isso? A imagem da toalha escorrendo entre os dedos da filha, o balde vazio, a casa silenciosa sem eco. E você, espectador, que ouviu essa história, sentiu algo? Escreve nos comentários. Qual foi o banho mais lembrado da sua vida? Qual cheiro ainda o acompanha? Se esse mergulho, na verdade suja do banho feudal, te tocou, inscreva-se no canal. Aqui, a gente não limpa as histórias, a gente mergulha.